Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações. Estamos no número 8, estamos no Arcano da Força. Meu objetivo nesse vídeo é trazer um pouco do xamanismo como forma de ilustrarmos o instinto, como forma de ilustrarmos o Arcano da Força. O xamanismo ele é uma das formas mais antigas da conexão do ser humano com o espiritual. O xamanismo enxerga a natureza, os animais, as árvores, o homem, a mulher, como a própria forma que o espírito toma. Quando a gente fala das religiões, geralmente a gente entende o espiritual como algo elevado, angelical. Mas quando a gente fala do xamanismo como forma de conexão também com o espírito, a gente vai falar principalmente do corpo, do instinto, do animal. Há um tempo atrás eu fiz uma jornada aqui a respeito dos animais de poder. Os animais de poder nos ajudam a entender um pouco mais do Arcano da Força. Eu quero trazer um pouco mais deles aqui hoje novamente. Um pouco mais da explicação do que eles podem representar na jornada do ego. Quando a gente fala de xamanismo, quando a gente fala de animais de poder, quando a gente fala dessas questões, muitas vezes a gente pode cair em fantasias. Todo tema simbólico ele pode carregar muito fortemente as fantasias. O tarô, por exemplo, ele é altamente simbólico e pode ser muito facilmente fantasiado. E quando a gente fala dos animais de poder, a gente pode imaginar também questões fantasiosas onde não necessariamente existe uma conexão verdadeira com a nossa vida. Mas vamos entender melhor. O xamanismo ele entende os animais como formas simbólicas de educação espiritual para o ego também, traduzido de forma psicológica, claro. Quando o homem começou a observar os animais e seu comportamento com eles, ele também aprendeu. Então os animais eles nos ensinam muito a respeito do instinto. O instinto natural que representa cada um deles. Eles se movem de forma instintiva e não pensam, mas não quer dizer que eles não sejam altamente inteligentes, porém, uma inteligência instintiva. Então, o instinto que para os animais é algo natural, o animal não tem vergonha, por exemplo, de caçar, de se reproduzir. Para o ser humano, muitas vezes ele encontra e ele observa o instinto como algo, como eu disse até aqui, vergonhoso, que deve ser negado porque é muito carnal, porque é muito terreno. E esse instinto que é uma vez reprimido, ele não necessariamente representa algo feroz. E aqui é onde eu quero trazer um pouco mais dos animais de poder. Um exemplo. Quando nós falamos de um leão, nós falamos sim da ferocidade. Então imagine um leão reprimido na consciência de uma pessoa. Eu vou trazer isso de uma forma simbólica e ilustrativa para poder a gente entender melhor o Arcano da Força. Então esse leão foi reprimido. Uma pessoa que poderia ter uma voz forte, uma pessoa que poderia ter uma ferocidade, uma realeza natural, foi envergonhada lá na infância, foi reprimida durante a sua jornada. Então esse leão ficou escondido, adormecido. O xamanismo nos ensina que os animais de poder eles devem ser resgatados pela consciência e tratados de forma espiritual também. Então esse leão que tinha a voz muito forte, que tinha ferocidade muito grande, à medida que ele é resgatado, ele se torna o nosso animal de poder. Não que a gente deva buscar necessariamente qual é o nosso animal de poder. Não é esse o nosso objetivo aqui. O objetivo é entender que o instinto reprimido, à medida que ele retorna para a consciência, ele se torna potência. Esse é o Arcano da Força. Então a dignidade da pessoa que foi humilhada em algum momento da vida é reprimida. O instinto do leão é reprimido. À medida que ela resgata isso, esse leão se torna um animal de poder e ela vai aprendendo a se mover pela vida com mais dignidade. Então, veja só, uma pessoa que se move sem dignidade é uma pessoa que dificilmente consegue encarnar e encontrar a própria potência. Independentemente do que quer que tenha acontecido que fez com que essa dignidade instintiva fosse excluída da vida consciente, o resgate disso
traz novamente potência e poder para o ego. Porém, como eu disse, os animais, eles não são apenas os ferozes. Um outro exemplo, uma borboleta como animal de poder. A pessoa que passou pela sua infância onde a liberdade e a leveza era de alguma forma castrada. Porque ela pode ter crescido numa família onde todos eram muito ofensivos, onde todos eram muito ferozes, onde todos eram muito racionais. Então essa pessoa com a borboleta simbolicamente reprimida, esse instinto reprimido, é uma pessoa que pode ter dificuldade em trazer novamente a leveza para a própria vida. O instinto do voo, o instinto das cores, o instinto da metamorfose, por exemplo, representado justamente pelas borboletas. Então, quando a gente fala do instinto que foi reprimido, geralmente a gente pensa mais na questão mais bruta, mais sexualizada, mais voltada para a crudeza da vida. Mas o instinto de uma borboleta, de um beija-flor, de um gato, eles também podem e devem ser considerados nesse resgate instintivo. Um outro exemplo, um pássaro, como animal de poder que foi reprimido, uma pessoa que tinha um instinto de liberdade, uma pessoa que tinha um instinto de aventura, de longos alcances, que cresceu numa família, numa sociedade onde precisava se seguir uma cartilha, uma rotina fechada de trabalho árduo todos os dias, por exemplo. E se ela tem consigo um instinto mais voltado para a liberdade, para o voo, para novos alcances da vida, à medida que ela resgata esse pássaro interior, ela vai aceitando se mover de forma instintiva na sua jornada, sem vergonha, sem medo, sem culpa. Então, os animais de poder que vão sendo resgatados na nossa jornada, na nossa vida, como forma simbólica, eles também nos ensinam e nos educam de forma espiritual. Então, se você cresceu numa família completamente voltada para o materialismo e você é uma pessoa mais voltada para os animais aquáticos, por exemplo, o elemento água, você pode muitas vezes ter reprimido essa sensibilidade, a emocionalidade, porque o mundo é racional, porque o mundo é material. E o animal de poder é jogado lá para baixo e o nosso objetivo na nossa jornada é resgatá-lo de volta. Porém, esse resgate ele não se dá simplesmente por uma escolha consciente. A gente está entendendo aqui que esse resgate ele acontece a partir da pedagogia da alma. Então, um sonho que você tem, que você está resgatando um animal, que você está abraçando um animal, ou então uma oportunidade que você tem de ser mais livre, onde você pode sentir que estaria indo contra a moral da família, contra as regras da sociedade. Você decide voar, por exemplo. O primeiro voo, o primeiro passo, o primeiro movimento instintivo, ele pode ser muito fortemente sentido como uma transgressão. Esse seria o ego educando o instinto, a força. Você não vai fazer tudo de forma impensada, você não vai soltar o pássaro de uma vez só, por exemplo, mas também você não vai deixá-lo sempre preso na gaiola. Dessa forma, o instinto ele vai se tornando nosso aliado, do qual o xamanismo chama de animal de poder. Um outro exemplo, como a nossa própria imagem do arcano da força aqui, a própria serpente. Então, às vezes, alguns de nós podem ter um instinto mais sorrateiro, um instinto mais venenoso, um animal interior que é altamente perigoso, por exemplo, tanto para nós quanto para as outras pessoas, seja pelos atos, seja pelas palavras, independentemente de como ele se manifeste. Essa serpente, essa cobra que pode ser julgada e reprimida como algo muito rasteiro, como algo muito maligno, à medida que ela vai sendo trazida à tona novamente como um animal de poder, ela se torna, por exemplo, um símbolo de transformação. Um símbolo onde o veneno que poderia matar se torna, na verdade, cura. Uma cura que pode ser altamente transformadora. Uma troca de pele, uma transmutação geral. E tudo isso, se for reprimido, vai matando de alguma forma a nossa vitalidade. Então o ego, ele também é corpo. O espírito, ele também é corpo. O espírito não é apenas a abstração angelical. O xamanismo nos ensina exatamente isso.
a partir da observação dos animais, a partir da observação do nosso próprio instinto, que muitas vezes quer ser livre, a gente vai sendo educado espiritualmente também. A gente não necessariamente vai atacar como uma serpente ou como uma onça, porém, se a gente reprime completamente isso, nos momentos de defesa da nossa vitalidade, da nossa ética, da nossa vida, se esse animal estiver preso numa gaiola, a gente simplesmente é profundamente ferido e não se defende. Então, não é porque você pode ter garras que necessariamente você vai ferir, mas as garras podem servir como proteção caso seja necessário. Então, o objetivo da jornada espiritual não é simplesmente nos santificarmos, claro que não. Nosso objetivo é trazer inteireza. E a inteireza do espírito, do self e do sagrado inclui o corpo, inclui o instinto, inclui aquilo que é considerado por muitos como algo que deve ser negado, reprimido, não mostrado. Porque, senão, é demais. Quem disse? Um gato, por exemplo, como animal de poder, ele pode representar a independência. Então, se você tem o gato como animal de poder reprimido, você pode ter parcialmente a sua independência reprimida. O gato é completamente independente. O gato é um animal que traz muita independência. Então, a pessoa que está sempre ali unida e voltada para a moral familiar, para as regras da sociedade, se ela estiver reprimindo o próprio gato interior, ela vai viver à mercê disso e não vai encontrar verdadeiramente a própria independência. Mas, mais uma vez, como eu disse, não se trata simplesmente de escolhas apenas conscientes. A reconstituição do instinto, a restauração do instinto, ela requer escuta simbólica da alma. Porque o instinto foi reprimido e o que ele se transformou? O que precisa ser feito para que ele seja resgatado? Até que ponto o animal ficou preso demais, por tempo demais, e sente uma fúria muito incessante antes de vir à tona novamente. Então, o arcano da força representa que o ego precisa intermediar esse movimento de forma gradual. Caso contrário, o impulso do medo, por exemplo, o instinto do medo, ele pode ou te paralisar, ou você pode tentar negá-lo completamente e se arriscar sem prudência. O instinto da raiva pode te trazer um ataque repentino a outra pessoa, ou você pode ser atacado e não fazer nada, porque ele está completamente reprimido. O instinto sexual pode te levar a trazer filhos ao mundo, por exemplo, sem planejamento, ou então você reprime completamente os seus instintos sexuais e vive uma vida desconectada do corpo. Tudo isso também deve ser visto, porque tudo isso é espiritual. Então a gente pode ir ouvindo no nosso caminho, por exemplo, uma mulher não se veste assim, uma mulher não fala assim, uma mulher não faz isso, uma mulher não faz aquilo, um homem não fala desse jeito, um homem não chora, um homem não isso, um homem não aquilo, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Isso tudo é repressão do nosso corpo. Esse monte de regras colocadas em cima do que é natural precisa de alguma forma ser quebrado para que a gente desenvolva verdadeiramente a nossa jornada. Caso contrário, a gente vai seguir sempre as normas, a moral, a gente se adapta e se coloca numa caixa, fica preso nessa caixa e o espírito continua fluindo lá fora. A gente perde essa conexão. Quando a gente vê alguém que está sendo livre, a gente vai apontar o dedo, porque os dedos estão apontados na nossa direção também. Então a gente vai reproduzindo esse espelho quebrado o tempo todo. Vamos embora.